Olá pessoal, boa noite. Como estamos? Tive aqui um imprevisto com a minha internet. Acontece nas melhores famílias, mas estou aqui. Vamos entrando, pessoal. Boa noite. Deixa eu ir encaminhando aqui a live para a galera. Estamos online aí para mais uma live. Hoje trazendo Bruno, um grande amigo aí, grande mestre também. Uma bagagem enorme, né? Que traz tanta sabedoria, tanto conhecimento aí. Ok. Vou dar um minutinho aqui para... Ok. Agora vai, pessoal. A internet é assim, né? Tem dia que tá uma maravilha, tem dia que ele dá uma travada. Bruno entrou. Ok. Olá, querida, boa noite. Boa noite, Bruno. Você acredita que na hora que eu ia começar a live, a internet caiu? Já é os tempos, é os tempos. Exatamente, né? Esse horário de todo mundo fazendo live, todo mundo usando a internet, aí dá uma sobrecarga mesmo, né? Fora as É explosões solares, o nova aí. Em vez de novela, agora a gente tem lives. isso aí, muito bom. E aí, também tem essa questão, né, das explosões solares, né, da quantidade de energia que a gente tem recebido no planeta. Eu acho que isso interfere também na tecnologia, né? Então, eu acho que tem muito a ver também. Além de uma sobrecarga, né? Além das pessoas estarem usando muito mais do que se utilizava aí há meses atrás, há anos atrás, né? Pois é, uma das coisas que falam a respeito disso, e é bom que já entra no nosso assunto, é que nós estamos hoje muito mais conectados a essa rede virtual do que a própria rede virtual se preparou para nos conectar. Então, Exato. já havia um plano de aumentar a banda Uhum. larga, de aumentar as capacidades dos aparelhos, só que, de Sim. repente, esse plano, que era para ser um plano pequenininho, ele teve que remodelar e veio uma explosão de conexão. E aí Sim. veio também para o nosso lado, como seres energéticos, de estar crescendo devagarzinho, vou me conectar com o divino aqui, eu vou fazer uma É... realização no domingo, de repente nós temos que voltar para dentro de nós nesse momento, e tem um boom nesse ponto, e aí surge muita Sim. busca, muito querer entender, Uhum. e aí que É, dá aquela carga no sistema todo. o sistema todo, exatamente. Agora, Bruno, antes que a gente comece, né, que a gente já se empolga, vai falando, vou apresentar aqui um pouquinho, né? Pessoal, para quem está chegando aí agora, Bruno foi meu mestre, né? Ele me iniciou aí no curso de benzimento, foi uma experiência realmente muito maravilhosa, né? Fazer esse curso de benzimento, porque reconecta a gente assim com uma sabedoria ancestral, né? Uma sabedoria que é maravilhosa, né? Antes de ter reiki, antes de ter toda essa tecnologia na cura, né? Já existiam nossas vozinhas, as rezadeiras. Então, assim, foi uma experiência muito maravilhosa. E surgiu aí, né, a oportunidade de estar chamando o Bruno aqui para compartilhar um pouco dos saberes dele, porque ele tem aí uma bagagem, né, muito boa com relação à mediunidade, à física quântica, né, Bruno? Então, vou pedir para que você se apresente aí para a galera, fala um pouquinho de você, e aí já pode falar um pouco do assunto, a gente já começa logo. Então, estou o Bruno Munhoz, né? Ou então simplesmente Munhoz, como eu tenho me apresentado ultimamente.
Sou professor de física, eu trabalho com terapias holísticas, principalmente cromoterapia intuitiva, que é uma terapia Uhum. que trabalha a leitura do campo energético para o entendimento do ser em sua profundidade. Sim. Também eu trabalho com outros cursos de tanto autoconhecimento quanto formação terapêutica. No caso também o benzimento, que é esse resgate da ancestralidade, mais curso de defesa energética e outras vertentes também, além de dar o A curso de educação cromoterapia, né? mediúnica pela Sangha Platina Solares, que na Uhum. verdade são dois lugares, a Sangha Platina, a gente tem um curso online de educação mediúnica, e eu também trabalho presencialmente, não tão mais presencialmente assim, numa fraternidade aqui em Belo Horizonte, também dando curso de educação mediúnica. Então o Legal. bacana é que a gente sempre está recebendo incumbência do universo, né? A gente acaba não sai da parte de professor, mas o universo puxa a gente para continuar Fala assim, não, ensinando. vem cá. O universo chama, né? O universo chama. Quando é o propósito, não adianta correr muito, que ele faz a gente virar uma esquina aqui, uma esquina ali, e taca de novo a gente dentro do propósito, e o propósito sempre para um crescimento, sempre para o entendimento. Até Sim. é interessante isso, que, por exemplo, tem vários caminhos para entender o propósito. Eu tive, alguns anos atrás, uma leitura de um mapa específico chamado mapa ascensional, e aí foi mostrado os raios do qual eu pertenço. E um dos raios que tem lá, que é o raio que é o raio de essência, que é o raio dourado, que é o do conhecimento. E aí você tem um raio de personalidade, que é aquele que você atua, que é o verde, que é o raio do professor, e o Uhum. raio, estou me dirigindo a ele, que é o de destino, que é o raio rubi dourado, que é o raio do, abre aspas, sacerdócio, que não é bem sacerdócio, mas esse entendimento entre as conexões. E existem Aham. várias mapas que pode ser feito isso, até a nossa querida Angélica, que entrou aqui, deu um oizinho para a gente, ela trabalha com um mapa desses também, que é, eu esqueci o nome, Do acho que é o mapa arco-íris. arco-íris. Arco-íris, isso. A Angélica faz o arco-íris. E você o mapa numerológico, né? Que eu até Eu, o fiz o meu mapa mapa numerológico. numerológico, Também eu traz uma trabalho com o mapa clareza. numerológico e com as runas também, que inclusive eu estava Isso. fazendo uma leitura agora há pouco. E A gente não deixa, né? Cadê o meu? O meu tá aqui. Não. O meu, aqui, ó. Meu tarozinho aqui, ó. Com mestra aí Coninha aqui, ó. já Guardadinho. sai do atendimento, já entra na live, aí já sai da live e vai para Já tira uma outro negócio. cartinha. É. E É bem por agora, aí, né? nesse momento, é o momento que é um dos cursos que eu ofereço, que é o de autodefesa energética. Então, que é também o propósito dessa live, de entender como a Sim. gente entende melhor esse. Não é blindar, tá? Porque blindar seria a gente ficar preso no nosso mundinho. Mas como a gente filtrar essas energias e entender bem o que eu deixo passar, o que eu preciso deixar passar, porque, Uhum. sendo muito sincero, a gente não tem que ficar fechadinho, protegido numa É, casquinha de ovo, né? é isso que eu ia Porque falar, senão a assim, porque gente. no entende, assim, no meu entendimento, não existe isso de estar fechadinho, né, o tempo todo, né? E é muito a gente se manter num estado de presença para perceber aquilo que pode entrar, aquilo que não pode. Porque quando a gente entra naquela frequência de que eu tenho que me blindar, você já baixou a frequência, você já entrou na frequência do medo, correto? Exatamente, exatamente. Você fica nesse negócio assim, eu tenho que me blindar. Não tenho que ficar recebendo essas energias negativas. Como é que você sabe que a energia é negativa? Ela é uma energia inadequada, né? Eu fico brincando que, como eu sou físico, eu não gosto da palavra muito de energia negativa. Só existe energia. Energia. A É. qualidade
Negativo seria mais por questão do elétron, né? Você tem um elétron positivo e um elétron negativo, e isso é convenção. Você tem aquela energia que é adequada para o seu momento atual e aquela que não é adequada para o seu momento atual. Essa que não é Sim. adequada é que a gente dá o nome de energia negativa. Mas e se eu tivesse uns 2 ou 3 passos atrás da minha questão evolucionária? Isso que a gente chama de energia negativa para eu e você, para outra pessoa é energia positiva, energia altamente benéfica. Então, Sim. eu quero que, Impulsiona, né? exatamente, eu quero que se entenda que esse negócio de energia positiva ou negativa, ela é muito relativo. Já Sim. pensou se você está vibrando alto, vibrando positivo, vibrando assim, flores, aí chega um pleidiano e fala assim, nossa, que pessoa negativa. Você desmonta na hora. Já pensou? Já pensou? Saint Germain aparece para você agora, fala, nossa, você está lá vibrando amor incondicional, aí chega o Saint Germain e fala assim, aqui, Minha para de filha, ser sai daí. negativo. Então, entendam, essa questão de energia negativa e energia positiva é só uma convenção. O que existe verdadeiramente é aquilo que é adequado para mim nesse momento e aquilo que não faz mais sentido, que é inadequado. Só isso, tá? Então não tem essa da gente blindar. O que eu proponho, inclusive, é que a gente tenha mecanismos para que a gente possa segurar essa carga energética durante um tempo, para que com o tempo a gente vai fazendo os entendimentos. Pode ser que naquele instante você não estava aberto a receber aquele entendimento, né? Porque em verdade mesmo, o ideal seria não blindar. O ideal seria a gente receber, transmutar dentro de Transmutar. nós e devolver com a energia mais leve, mais sutil para o ambiente. Agora, Sim. isso é fácil? Isso é o que você quer? Porque Ô, quando Bruno, você. assim, desculpa te interromper, mas é engraçado porque assim, a gente cai quando você fala assim, né? Receber, transmutar e devolver, né? E aí cai também naquela coisa da ressonância, né? Porque se veio para você, se te atingiu, se chegou em você, é porque entrou em ressonância com algo que existe em você. Então também é um Exatamente. trabalho que começa aí, né? Então, pô, eu reconheço, né? Ela chegou aqui porque eu entrei nessa frequência, né? Eu entrei na frequência do medo, eu entrei na frequência da raiva, eu entrei na frequência da inveja, e aí veio, né? E aí, esse que é o pulo do gato, no caso, né? É vir e transmutar e trabalhar essa energia, né? E esse é um ponto muito interessante, porque eu começo, por exemplo, o meu curso de autodefesa, na verdade, eu começo todo o curso. Você vai lembrar disso porque você fez curso comigo de benzimento e você sabe. Eu sempre começo o curso falando da autopercepção. Todo curso que eu dou, eu sempre começo falando de autopercepção. Eu tô lá, no ônibus, tô tranquilo e calmo, indo para não sei onde. Eu não sei do meu estado interno. Eu não percebo o meu estado interno. Se eu não percebo meu estado interno, eu praticamente só existo. Eu não estou vivendo, eu estou existindo. É igual aqui minha garrafinha, eu só existo. Estou lá no ônibus. De repente eu começo a ter uma dor de cabeça. Começo a ter um peso nas costas. Começo a ter uma suadeira. Aí como mineiro, o que eu falo? Estou tendo um piripaque. Né? Estou tendo um piripaque. Mas você não tinha isso, você estava bem, tomou um café legal, saiu, pegou um ônibus, o ônibus nem estava lotado, né? Porque está em quarentena, todo mundo está dando uma distância segura de cada um. Teoricamente, vai para o BRT no Rio de Janeiro para você ver só. Não, aqui em Minas também está do mesmo jeito, já o pessoal está achando que coronavírus é intriga da oposição. E aí, eu percebo isso. Mas eu estou invigilante comigo, eu não estou percebendo meus pensamentos, minhas emoções, meu corpo. Entrei em ressonância com a pessoa que está parado do meu lado, que está sentindo, está com dor de cabeça, está com peso de um estado de culpa dentro dela, né? Naquele momento ela está, né, pensando muito nisso, então ela está vibrando. Eu estou em vigilante, então eu começo a
entrar em ressonância devagar com aquele padrão, e daí a pouco eu começo a dizer que eu estou com dor de cabeça, que eu estou com peso, que eu estou tendo um piripaque. E não é, é a pessoa que está do meu lado. Só que eu não tenho a vigilância em mim, eu não tenho a percepção em mim que aquilo não é meu. E aí, como eu não tenho essa percepção, eu não dou o comando. Isso não me pertence. Que é o comando mais simples, mais efetivo e mais poderoso, porque você utiliza do verbo divino, você ativa o seu ser e você rompe uma frequência. Sim. Aquilo não te pertence. Aquela energia em específico não te pertence, aquela frequência específica não te pertence. Obviamente, se você entra em ressonância, você tem isso dentro de você. E aí, não tendo a autopercepção, você também não faz a pergunta, por que eu estou sentindo isso? Uhum. E aí, porque você faz essa pergunta, já vem no seu consciente, eu estou sentindo isso por conta de uma determinada situação. E aí você rompe aquele padrão. E rompendo aquele padrão, você sai dele. Precisou bloquear? Precisou criar uma pirâmide de proteção? Precisou chamar todas as hostes celestiais? Precisou passar todos os arcanjos naquele momento, pedir que a espada de São Miguel te circunde. São Miguel, coitado, já está sobrecarregado. São Miguel está lá tranquilo e contente, coordenando o universo, né? Porque ele que é o ordenador local dessa realidade, está lá, feliz e contente, está lá. Ó, estão me bipando aqui, né? Bip. Bruno, no ônibus. Não, vou desligar meu page. Aí vai lá, desliga o page, né? Vamos mandar o Sebastião lá resolver isso. Não, vai mexer com isso. Ele vai olhar assim, não, ele resolve. Deixa ele sofrer um pouquinho. Não tem isso. Então, o primeiro ponto é isso. Aí você entra em contato com essa alta responsabilidade, porque a gente tem auto-percepção e auto-responsabilidade. Até terça-feira eu falei disso numa outra live. E tendo isso, você já entra nesse contato com o seu próprio processo de defesa. Você acolhe aquela frequência, você entende aquela frequência, você resolve aquela frequência dentro de você e você devolve para o universo uma frequência melhor. E aí você, inclusive, ao romper essa frequência, pode até que você ajude a pessoa que está aqui do lado, que está em sofrimento. Porque você já tem o caminho da resposta e está vibrando na resposta. E aí a pessoa do lado, ela começa a sentir que algo aconteceu. E talvez, se ela também, com esse choque, ela começa a resolver o problema dela. Então, tem até um filme, né, Bruno? Tem até um filme, né? Eu falei desse filme, acho que na última live que eu falei. Não foi. Alguma live que eu fiz e eu estava comentando a profecia celestina, né? Que fala, né, de que a nossa responsabilidade é produzir luz dentro da gente. Porque quando a gente produz luz dentro da gente, a gente começa a jogar essa luz para trabalhar até por aquele que está precisando. Né? Não é simplesmente chegar e bloquear, não quero me lidar com esse cara, porque essa cara, já sei que está cheio de problemas, vai vir aqui reclamando no meu ouvido, aí o que a gente faz? A gente quer correr, né? Exatamente isso. Agora, isso que a gente está falando não significa que você não tenha que se proteger, tá bom? Isso só significa que você tem que ter a responsabilidade pelo seu próprio campo. E aí, com essa responsabilidade, você desconecta dos outros campos. Agora, eu não consigo fazer isso. Você está falando isso, Bruno, isso é muito interessante, mas eu não consigo fazer isso ainda. Ok, não tem problema. O universo não vai te cobrar isso. Ninguém vai te cobrar isso, para ser muito sincero. A única pessoa que vai realmente ficar pensando sobre isso é você mesmo. Eu não consigo fazer isso. Ok. Então, a gente tem ferramentas que possam criar proteções temporárias até que você tenha a responsabilidade para com você mesmo de procurar o seu próprio crescimento. Né? Que aí você aprende as técnicas, aprende os modos de defesa, os utiliza enquanto você vai caminhando para um entendimento mais profundo. Ao ponto de que você vai chegar e não vai precisar mais dessas técnicas. Não vai precisar mais dessas proteções. Eu estou dizendo que eu não uso? Não estou dizendo que eu não uso. Eu uso.
Eu coloco proteção na minha casa, eu coloco proteção nos meus filhos, eu encaminho, quando é necessidade, algum espírito para outro lugar, porque nem sempre eu tô transmutando essa energia. Às vezes eu preciso Sim. filtrar a quantidade que eu recebo para que eu possa transmutar com uma qualidade melhor. E Se eu não também nós temos os nossos aspectos, os nossos momentos, né, Bruno? Nós exatamente. estamos aqui, estamos aprendendo. Pessoas pensam assim, a pessoa é terapeuta, ela está ali, está protegida, está blindada, nada acontece com ela, ela não tem mau humor, ela não tem problema na vida dela. Assim, a gente também tem né, os nossos momentos de cair, né? Só a única diferença é que a gente já tem a tal da percepção, né? Então a gente já tem a Exatamente. percepção e já tem a ferramenta. Então a gente já cai, traz para a percepção e utiliza uma ferramenta para trabalhar, né? No sentido oposto. E vem aí vários tipos, né, Bruno, de proteção, né? No caso, para as pessoas que estão começando agora, que ainda não têm essa consciência, não têm essa percepção de energia, né? Daquilo que é dele, aquilo que é do outro, né? Sim, É, existem várias formas de proteção, tá? uhum. Que a gente possa ensinar com muita facilidade. E eu vou começar falando dessas proteções, primeiro explicando como é que é esse campo de proteção. Olha, a gente tem proteções físicas que a gente pode ter, que são chamados amuletos. E aí existem amuletos para tudo quanto é gosto, de tudo quanto é cultura. São proteções Uhum. físicas. Essas proteções, ela tem um campo que vibra nela. Olha lá, tá vendo? Quer ver? Eu vou... Estão aqui, deixa eu ver. Cadê? Agora que eu preciso dela, ela não aparece na minha frente. Eu tô olhando aqui as minhas runas. Ah, tá. Essa aqui tá boa. Eu posso ter uma proteção física, por exemplo, eu ter o desenho de uma runa. A Uhum. runa, si só, ela é um instrumento já imantado. A letra dela tem um significado, esse significado tem um poder dentro dele. Tem uma história muito bacana do Odin. Talvez uma outra live a gente conte essa questão do Odin e faça os e tal. Ah, eu acho ótimo falar sobre. Peraí, que agora deu E uma aqui, por travada exemplo, aqui. então, por exemplo, aqui a gente tem a runa do dia, que é da gás, então ela já traz a energia do sol junto com isso. As próprias letras hebraicas, elas trazem esse poder junto com elas, então você tem esses símbolos já clássicos, você tem outros, por exemplo, símbolos quânticos, de 6 pontas, você tem o cubo de Metatron, a árvore da vida, são Até o próprio um Chokurei, né? o próprio Shokurei, que já No até quem é Reiki. reikiano conhece o Shokurei, não sabe muito bem como é que é a ativação assim reikiana, mas sabe que tem que carregar ele que dá certo. Então tem tem o próprio terço, a imagem de santo já são talismãs que trazem dentro dele um significado e esse significado ele é atribuído a uma forma pensamento. Esse que é o ponto importante. Você tem o item físico, mas o item físico ele é ativado no plano sutil. E aí esse item físico, o bom é que a gente tem barulhos diversos Efeitos e sonoros. o Instagram não tem um botãozinho de mute, né? Pelo menos eu não achei o botãozinho de mute. E nós temos esse que você tem dentro dele uma imantação, e essa imantação ela é feita através de uma forma pensamento. Ou seja, você tem um item físico com uma ativação sutil. E aí a gente tira o item físico e vamos direto no mecanismo. Então, toda a proteção que a gente tem no campo físico, que sejam por símbolos, que não tem uma energia natural neles, por exemplo, a Isis mostrou ali o cristal dela. O cristal já tem dentro dele mesmo um padrão energético particular que vibra naturalmente.
eu mostrei a runa da gás. A runa da gás, ela tem um padrão que vibra porque existe uma crença naquela letra. Essa crença é uma forma pensamento. O que é uma forma pensamento? Existe o chamado plano mental, e o plano mental ele é totalmente plástico. É como se fosse feito todo de argila. E com base apenas no pensamento, essa argila é moldada e cria-se a forma que a gente deseja. Então, tudo que existe como talismã, ele tem a força devido à crença nele e da forma pensamento que existe. Então, quando você recebe um talismã e você acredita naquele talismã, você está reforçando a forma pensamento. Opa, a internet da Isis. Essa forma pensamento, eu espero que vocês estejam me ouvindo, porque a Isis travou. Né, deu uma travada aqui. Deixa eu botar no meu 4G, porque eu acho que vai melhorar. Pronto. E aí, com essa forma pensamento, eu consigo tudo. Então, o que eu posso conseguir com a forma pensamento? Qualquer coisa. Eu posso ter um item que vai me proteger, assim como eu posso ter um item que vai atacar. Ou vocês acham para que serve a magia, se não para criar uma forma de pensamento ofensiva ou defensiva? No Kybalion, existe uma passagem muito legal que diz o seguinte: o universo é de natureza mental. Então, se a gente pensa, a gente cria. Se a gente mantém o pensamento, a gente mantém a criação. Então, uma das coisas que eu vou ensinar para vocês ainda nessa live é uma pirâmide de proteção e como fazer essa pirâmide de proteção ativar. Então, se eu criar essa imagem no plano das formas pensamento, ou no plano mental, essa é uma imagem persistente. Ela tem uma energia atribuída a ela, uma pirâmide, ela tem uma geometria atribuída a ela, e isso tudo faz uma ativação no geral. Então, o que eu vou ensinar para vocês, aqui de maneira bem rapidinha, é você construir uma criação mental que vai te proteger de ataques espirituais e de energias indevidas, até você chegar no ponto de poder não dessas energias, elevar o seu padrão para não precisar ser atacado, né, porque você se torna invisível, e essas energias não ter frequência para você, então você não precisa se proteger. Então o que eu vou ensinar é apenas uma muleta, até o padrão poder levar. Ah, e se eu não tiver num dia bacana? Faz a pirâmide. A gente não está num dia legal todo o tempo. Não é verdade? A gente nessa senda de buscadores, de entendedores, a gente não está legal no dia todo. Ah, só porque eu estou dando a live sobre proteção mental e estou falando que não precisa, é que eu já estou iluminado? Não. Eu ainda nós passamos aí também, nós passamos pelos nossos processos, né? A tal como é que fala da noite escura da alma, né? São pequenas noites, agora a gente vive pequenas noites escuras, são aqueles momentos que a gente cai assim de frequência, mas também quando volta com outra consciência. Vai que acordo no dia em que uma das minhas sombras resolve tomar café com bolinho comigo. Eu não vou, eu tô lá parado olhando para ela, e tem outras questões que vêm me aproveitando para entrar no meu campo. Eu não vou ter tempo de tomar café com bolinho com minha sombra enquanto meu campo está aberto, né? Porque nesse momento eu tenho que estar resolvendo ela. Então meu foco vai estar naquele momento para aquilo. Então eu não vou estar podendo pegar,
fala assim, aqui você, obsessor querido, eu vou te encaminhar para a luz, porque aqui já não é o local mais devido para você. Né? Isso, lembrando que a maior parte das obsessões não é espiritual. Já estou trazendo para vocês uma informação muito importante. 85%, o brasileiro adora porcentagem, 85% das obsessões não são de espíritos desencarnados. São São de pessoas espíritos encarnadas. encarnados, para encarnados. É. E a porcentagem, e a outra porcentagem que tem, dessa que está faltando, os 10% é de encarnado para desencarnado. A gente que infere mais eles do que eles com a gente. O que sobrou, os 5%, é que a gente vai olhar para eles. Então, você perceba, eu vou estar lá, conversando com a minha sombra, tomando café com bolinho. Aí chega o obsessor, eu não vou ter tempo para conversar com ele. Eu vou ter que criar uma proteção, né? Eu vou criar uma proteção dentro dos meus conhecimentos, seja criando um Bide Rune, que é uma combinação de runas, né? Um desenho que vai combinar aquelas runas, que vai me proteger, seja criando uma pirâmide de proteção, para eu poder conversar com a minha sombra sem que o obsessor venha querer tomar café com bolinho comigo também. Seja pegar uma erva para bater, para queimar na casa inteira. Pois é, Em sem ter que casa, levantar de para vez em queimar quando erva, queima tudo. sem ter que mexer com o Miguelzão, né? Não, eu crio lá a pirâmide, deixo a pirâmide criada, resolvo a minha questão de sombra, verifico, eu estou bem? Depois de ter entrado em contato com a minha sombra, não estou bem. Reforço a pirâmide e vou manter. Até o ponto que eu falo assim, não, agora eu consigo resolver essas situações externas, aí eu vou trabalhar o externo. Enquanto isso, eu não consigo, vou criando proteções e vou mantendo essas proteções. Não é errado, não é de baixa evolução. Por favor, tirem esses conceitos de vocês. Quando vocês não dão conta, chamem ajudas. Eu estou brincando aqui de Arcanjo Miguel, mas eles estão dispostos o tempo todo para isso. Ele fala assim, não, olha lá, não está dando conta. Vamos lá dar um suporte para ele. Vamos lá dar uma ajuda. Para ele. Então, não Miguel, tem todo dia Miguel dorme comigo. Quando eu vou deitar, eu chamo o Miguel. Miguel, protege aqui. Deixa tudo ativo aqui, ó, Miguel. Dá uma olhada aí, dá uma vigiada aqui para mim. Mas aí com o conhecimento, com sua busca, a gente vai elevando ao ponto de não precisar mais isso. O ideal é que essas ferramentas que a gente receba, elas sejam deixadas de lado no momento em que a gente já dá o passo na autorresponsabilidade de falar assim, aqui, pode vir, que agora eu dou conta. Né? Agora, por quê? Por quê? Por quê? Porque no fim das contas é isso que eles esperam da gente. Eles esperam que a gente passe por essas vivências, entenda as vivências, tenha sabedoria, para quando a gente chegar lá no momento de estar responsável por um planeta, por um sistema galáctico, a gente já sabe fazer isso. Ah, eu estou exagerando? Não estou exagerando. Todo mundo vai chegar ao ponto de estar podendo estar responsável por um sistema galáctico, por um planeta, ou por um continente, né? ou por uma escola de iniciação astral. Todo mundo vai ter isso. Então a gente precisa dessas vivências aqui. Quanto mais que a gente tem essa oportunidade, melhor. Sim. Então vamos lá. Agora indo para a parte prática. Eu vou ensinar para vocês uma construção mental chamada pirâmide de proteção. Ela é composta simplesmente do comando. Nesse momento, eu vou criar sobre a minha pessoa uma pirâmide dourada de proteção. Então, eu estou dizendo a forma que eu quero, porque isso constrói no meu mental aquela forma. Eu estou dizendo que tipo de pirâmide que é uma pirâmide dourada. Por que dourada? Porque dourada é uma frequência de elevadíssimo poder espiritual. Qual que é a cor da auréola de Jesus? Dourada. Qual que é a cor do corpo de manifestação de Buda? Dourado. Qual que é a cor que normalmente aparece em tudo quanto é templo e tudo quanto é lugar? Dourado.
Então não é por conta do ouro que é mais caro, é por causa da frequência. Então, pirâmide dourada de proteção. Aí eu falei do atributo. Qual que é o atributo? Proteção. Existem outros atributos? Existe. Por exemplo, se eu quero encaminhar um espírito, então em vez de ser dourada de proteção, seria dourada de contenção. Então eu estou colocando um atributo. Então, tipo, propriedade, atributo. Então vamos lá? E aí eu vou dar o comando de novo. Aí vocês repitam aí. Vamos nesse momento criar sobre a minha pessoa uma pirâmide dourada de proteção. E agora eu dou os pulsos para que ela vai ser criada. Criando sobre mim uma pirâmide dourada de proteção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No campo das formas pensamento, essa pirâmide ela é formada. Quem tem mais sensibilidade e der esse comando vai sentir como se ela tivesse, as paredes estivessem descendo, assim devagarzinho, e sendo formado, ou então as paredes sendo colocadas dentro de si. Então, esse é um comando muito simples. Se vocês modificarem ele, em vez de criando sobre a minha pessoa, colocar criando sobre minha residência, ele acontece. Aí, em vez de estar sobre você, vai estar sobre a residência. Se você der o comando criando sobre fulano de tal, essa pirâmide, você vai criando sobre aquela pessoa. Então, você pode criar essa proteção sobre você e você pode criar essa proteção sobre outra pessoa. Coisas Sobre a muito casa, importantes sobre outra pessoa, animal, sobre tudo que você... sobre a pessoa, sobre o celular para ele não dar tilt quando estiver trabalhando com energias, tá? Você está trabalhando lá com as energias, lá no consultório, as energias rolando, chamando tudo quanto é anjo e arcanjo, aí o celular vai e pifa. Vai lá, cria a pirâmide e ela te protege. Nesse sentido, por exemplo, você criar sobre um objeto, ele não tem que ter evolução espiritual para poder receber aquela proteção, né? Você criou, aí você está impedindo de ser atrapalhado com a frequência. Essa pirâmide, ela tem característica da seguinte maneira: ela existe com um tempo limitado. O que limita o tempo dessa pirâmide? Ataque, a pirâmide, que aí vai limitar no tempo da pirâmide. E aí eu recomendo fazer essa pirâmide 2 vezes ao dia. Não estou dizendo que no seu dia vai ser por ataque. E o segundo, que é o porquê você tem que fazer 2 vezes ao dia, é porque ela é uma forma pensamento. Forma pensamento existe. Precisa ser alimentado. Você está pensando nela. Quando nós damos os pulsos ao ser contado, você está alimentando ela com uma bateria. Ah, quer dizer que se eu der mais pulso, ela vai durar mais tempo? Não, não é isso. 7 pulsos é o necessário para criar a forma e ela ter uma vida útil. Quanto mais você pensa que ela está lá, mais tempo ela dura. Mas como a gente vai pela vida, você não vai ficar pensando que está o tempo todo com a pirâmide lá flutuando. Então, eu recomendo que, quando chega na metade do dia, você dê o comando reforçando a pirâmide de proteção sobre a minha pessoa. E aí ela reforça. Sim. Então, quanto mais você coloca energia nessa forma de pensamento, mais ela dura. Sim. Certo? É então, interessante você falar isso, Bruno. Desculpa. É interessante você falar sobre esse tempo de duração, né? Dentro do sistema arcturiano, né, que é o sistema que eu trabalho, existem 3 ferramentas de proteção, na verdade 4, né, quando você chega ao mestrado. Porque você está canalizando uma quantidade de energia muito grande. Então, entende-se que quanto mais você canaliza energia, mais você chama atenção, né? Exatamente. E aí, eles indicam, né, que essas ferramentas, primeiro, para não deixar ativo o tempo todo, tipo assim, né, o dia inteiro, esse negócio ativo, né, você está se protegendo de tudo, você está se mantendo, na verdade, numa frequência de medo. Para que isso, né? E eles entendem que a gente realmente, é tudo que você falou no início da live, né?
A gente precisa passar por certas experiências para ter o aprendizado necessário, né? E aí eles falam que, por exemplo, o escudo marrárico, ele tem duração de, no máximo, 4 horas, né? Então você tem que estar reativando. Por exemplo, estou trabalhando o dia inteiro com o sistema arcturiano, né? Então vai lá, reforça, reativa. No primeiro você faz a meditação completa, como você fez aí, né? De estar fazendo a criação, a cocriação dessa pirâmide, né? A criação mental dela. Então a gente faz também, né? E bate assim certinho a informação que você está passando da pirâmide com esse escudo que a gente usa também no sistema, né? Bem interessante. Aí a gente vê que as informações elas se alinham, né? Exatamente. Às vezes a gente fala assim, ah, não, essas coisas não estão. Mas se a gente começa a voltar, a gente vê que tudo é um ponto só, era o mesmo conhecimento, só que foi fragmentando, fragmentando, fragmentando. Aí a gente volta de novo na questão do benzimento. O benzimento está lá atrás, já fazia coisas tipo envio à distância, que hoje a gente sabe que tem o reiki, tem tantas terapias assim que faz isso. Faz atuação de desobsessão. Olha, a gente aprendeu sobre desobsessão tipo há 150 anos atrás lá com Kardec. E aí você vai trabalhando com essas coisas que já tinha tempo atrás. Aí você voltar ainda atrás na questão do benzimento. Antes do benzimento, você ainda tinha outras questões. Então, nós temos uma raiz em comum. E hoje a gente começa a ver que as coisas vão encaixando direitinho. Você tem, por exemplo, a gente tem hoje se fala muito em símbolos quânticos, né? Mas o Zui, quando ele retraz, né? O rei que traz lá os símbolos, poxa, aquilo lá é um símbolo quântico. Você olha lá a espiral, você vê ali como um acelerador de energias que está ali dentro, você vê os traçados dentro de uma geometria também. Aí você vai olhar, por exemplo, os símbolos arcturianos, os símbolos androminanos, os símbolos pleidianos. Tá lá. Tá lá. Então, aí você dá uma olhada lá, por exemplo, nas escritas maia. Tá lá. Então, assim, hoje a gente vê que Tudo por veio da mais mesma fonte. você vê hoje, por mais separado que esteja, na hora que você começa a estudar tudo, você vê que faz isso. Vai chegando tudo no mesmo ponto. Então, quando você tem esse conhecimento arcturiano, você vê que você tem uma formação mental, porque você tem que fazer uma meditação, você atinge um estado de consciência diferente, você dá um comando para o universo, esse comando para o universo ele atua num plano de existência específico, que é o plano mental, tanto a parte inferior quanto a superior, que é o que a gente conhece como as águas da criação. Lembra lá, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, e Deus andava Deus tinha o verbo estava com ele, e ele andava sobre as águas. Que bendita de água é essa? Vocês não pararam para pensar que bendita de água é essa? A água é uma linguagem simbólica para aquilo que não tem forma. A água não tem forma. Ela toma forma que se dá a ela, o recipiente dá a ela. E que recipiente é esse? O comando mental. O verbo ativa e ativando o verbo, ele dá a forma porque não tem forma. Isso E é é isso é a base da magia. importantíssimo. A Isso é a atenção, base da magia. Isso é a base da magia. Isso é a base para comandos quânticos, seja com o sistema arcturiano, seja no barra de axis, seja no benzimento. Você dá o comando, ele acontece porque existe um plano onde se manifesta isso. E aí, quando a gente quer criar uma forma defensiva, a gente acessa o verbo divino que todo mundo tem. E aí dá esse comando de proteção e cria essa proteção. é isso. É uma coisa que eu até andei postando bastante, né? Sobre a gente ter muita atenção, porque em algum momento isso veio muito forte para mim, né? Sobre a atenção àquilo que se fala, né? Porque pensou, sentiu, falou, manifestou, né? É a coisa que você falou da criação mental, você vai imaginar a pirâmide, né?
Vai, óbvio, através de uma meditação, você já vai respirar, vai elevar o seu campo vibracional, já vai estar ativando também o cardíaco, e aí você dá o comando verbal, quer dizer, manifestou. Então, da mesma forma, funcionam as manifestações negativas também. Negativas, né, Bruno? Negativas. E aí é Aquelas que manifestações que a gente também, né, a coisa da exatamente. autorresponsabilidade. Porque da mesma forma que a gente se sente atacado, né, também tem essa questão. Ah, eu estou sendo atacado, fulano me mandou energia. Atenção naquilo que a gente também fala, sente, pensa para o outro também, né? Exato. E hoje, mais do que nunca, é nos trazido essa responsabilidade. Se vocês observarem, é, hoje a gente tem muito mais canalizadores do que psicográficos. Nós temos, está sendo muito mais canalizado do que incorporado. E vocês Uhum. pararam para pensar o porquê que está vindo muito mais canalização do que psicografia e do que incorporação? A resposta é bastante simples. E é o que a gente não quer ouvir. É a bendita da autorresponsabilidade. É ouvir a informação e trazer ela de uma forma limpa e sem deturpação. Porque quando você escuta de uma maneira limpa, pela sua mente, e passa ela deturpando, você está sendo responsável pela corrupção de algo que seria de alta importância. Por isso Uau. nós hoje temos muito mais canalizações do que psicografias e incorporações. Prestem atenção nisso. Eu vou ensinar mais duas coisinhas, porque a gente já está chegando no Ô, coisa finalzinho da boa. live. Deixa eu ver. É verdade. Temos aí 6 minutos. Eu vou Ou tem ensinar mais, tem mais mais. Eu, dois. eu entrei um pouco mais tarde. Mas vai, fala pra É gente. verdade, sim, então um pouquinho mais tarde. Então a gente tem ainda tempo. Eu como bom geminiano, posso falar demais. Eu vou ensinar dois métodos aqui, são métodos de limpeza. Então, eu ensinei o método de proteção, que é a pirâmide, né? Com, com as paredes douradas. Eu vou ensinar agora dois métodos de limpeza. Primeiro, eu vou ensinar sobre uma cor. Existe uma cor muito legal que a gente pode utilizar para poder limpar formas de pensamento. Se você pensou na cor violeta, não é ela. Não, eu pensei Não é ela. nela. Eu sei que você pensou. Eu sei que muita gente que está assistindo essa live no tempo e no espaço que ela está sendo reproduzida também pensou no violeta. Não é o violeta. A cor que desfaz forma pensamento é o verde-limão. Oh, ah, sim. Se nós aplicarmos a cor, viu? Até a Natasha também pensou na cor violeta. Não é cor violeta. É o verde-limão. E a Isa está com a internet parou. Ah, voltou. Eu já ia falar aqui o truque, enquanto estava com a internet Voltei, voltei. parada. Porque o verde-limão, ele tem a mesma frequência da forma pensamento. Só que ela tem uma amplitude maior. Então ela está vibrando na mesma frequência, só que numa amplitude maior. O que isso quer dizer? O que é amplitude na física? Amplitude é energia. Frequência é vibração. Então, o que tem maior amplitude tem mais energia. Eita. E aí, se essa aqui tem mais energia e essa aqui tem uma frequência menor, significa que quando essa aqui entra em ressonância com essa aqui que tem uma amplitude maior, e ela não dá conta de vibrar naquela mesma amplitude, o que ela faz? Ela quebra. Então, a luz verde-limão, por ter uma amplitude maior, ela entra em ressonância com a forma pensamento e a quebra. Então, Que quando legal. você dissolver forma pensamento, é só você dar o comando. Vamos, nesse momento, me envolver ou ativando em mim uma luz verde-limão. E aí conta até 7. Se vocês quiserem fazer a experiência de criar a pirâmide de proteção e depois aplicar em cima dessa pirâmide a luz verde-limão, eu sei, eu sei, eu sei. A pirâmide vai desfazer. Por quê? Porque a pirâmide é uma criação mental. Não acredite no que eu estou Uau. falando. Vão lá e teste. Tudo que eu falar aqui
Só é verídico quando vocês testarem. Por enquanto, vocês estão ouvindo de uma pessoa que está em Santa Luzia, que está fazendo live com outra pessoa que está lá em Rio das Ostras, falando sobre assuntos estranhos, que podem. Eu nem sei o que está acontecendo enquanto eu não testar. Então, testem. Nem que seja para me chamar de mentiroso e mandar lá mensagem no meu Instagram, lá Munhoz, underline, olismo, underline quântico. Você é um mentiroso. Eu truco você, tá? Nem que seja para isso. Muito bom, Bruno. E a terceira forma é uma forma utilizando uma forma de pensamento. Todas essas são formas de pensamentos. Entenda que quando eu ativo uma luz verde-limão, eu estou criando uma forma de pensamento que dissolve formas de pensamento. Tá? Não é tão difícil. É igual você ter um programa que apaga programa. Não é irracional. Falar assim, eu vou criar uma forma de pensamento, para desfazer uma forma de pensamento, tu vai desfazer o que eu estou criando. Vai desfazer, mas ela tem dentro dela o código necessário para desfazer tudo. É igual criar um programa que deleta programas. Não é isso? Você tem um programa que limpa o seu computador e ele é um programa. Então qual que é o problema de eu ter uma forma de pensamento que desfaz a forma de pensamento? Não tem nenhum. A gente que não faz esses análogos. Obrigado, Lívia. Eu tava lembrando aqui agora também, rapidinho, só você falou da luz verde-limão, né? Eu já tinha visto uma meditação utilizando a chama verde-limão exatamente para isso, né? Para limpar, mas eu não sabia que ela era responsável por desfazer formas de pensamento. Essa forma que você está trazendo é uma forma mais embasada, né? Porque fez muito sentido. A luz verde-limão tem uma aplicação somente na forma de pensamento. Agora, a chama verde-limão, as chamas de criação mental, elas têm um quantum energético maior. Então, quando você utiliza, por exemplo, a chama verde-limão, ela atua também no corpo espiritual. Então, ela afeta e fere espíritos com frequências mais baixas. Então, também tem que ser utilizada com responsabilidade, né? Porque tem o pobrezinho do obsessor que está lá parado, esperando a chance para te atacar, que você vai tacar fogo nele. Não, encaminha ele na luz. Não taca fogo nele, não. Ou então avisa para ele que você está explodindo uma chama e que é para ele não ficar aqui, porque ele vai para outro lugar. Né? Ai, meu Deus. Ai, eu queimei alguém. Agora, queimei algum espírito. Olha só. Quanto nós fazemos de forma ignorante não tá perdoado. Burrice, sem consciência. Tá? Ignorante é por não saber. Por favor, não vamos atribuir coisas negativas às palavras que são neutras. Né? Enquanto nós estamos na ignorância, na falta da luz, é relativamente permitido. Agora que eu trouxe a luz para esse entendimento, você não vai tacar fogo no pobrezinho do obsessor, a não ser que venha uma ordem mental que seja para fazer isso, para consumir conexões indevidas, consumir chips, consumir miasmas, né, conexões vampíricas, que a chama verde-limão faz tudo isso. Sim, na meditação é utilizado exatamente para isso, né? Para desfazer esses laços, esses votos, esses chips, implantes, né? Que são de natureza mental. Muito bom, tio Bruno. Eu gosto do tio Bruno. Tio Bruno explica o negócio direitinho. O cara é professor, né, gente? Brincadeira. Na verdade, eu tô dando ouro, porque isso eu ensino no curso. Olha tô brincando. só. Eu nem ligo para isso. Eu vou ter que fazer esse curso também. Acaba que todo o conteúdo dos meus cursos estão no site. Se vocês tiverem paciência de ler o que eu escrevi lá no meu blog, vocês vão ter feito todos os meus cursos. Só que está tudo diluído, tudo espalhado. Então, sim, claro. eu estou dando outro ouro para vocês. Se vocês forem lá no meu site, no meu blog, tiver paciência de ler, todos os meus cursos estão camuflados lá no meio.
Mas É só como saber. professora também, tem muita coisa que a gente passa aqui e tal, mas no curso é outra experiência. O que eu sempre É, falo, gente, vale pela experiência, pelas pessoas, a egrégora que se forma ali, porque é outro nível da energia. exatamente. E agora eu sinto que já está chegando ao fim mesmo, daqui a pouco apita. Então eu vou passar o último ponto de limpeza. Eu falei da chama verde-limão porque você tocou, eu nem ia tocar nela. Eu ia falar da chama de outra pessoa. Ia falar da chama violeta. A chama violeta, aí sim a gente dá o comando, criando neste ambiente a chama violeta. Conta até 7 e depois dá um segundo comando, que essa chama possa espalhar por todo o chão, teto, paredes, objetos e pessoas encarnadas e desencarnadas. Não preocupem em sair correndo anotando isso, é só assistir a live de novo, tá bom? E aí conta até 7, e aí ela espalha. E aí se você quiser fazer um combo, também dá. Você faz a chama, primeiro você cria a chama violeta, espalha pelo ambiente. Ela vai transmutar aquela energia não qualificada numa energia boa, ou seja, uma energia que seja adequada para o nosso momento agora. Espalhou, criou a chama, vem e cria a pirâmide de proteção no ambiente. Aí ele vai estar limpo e protegido. É isso. E a chama violeta já é de praxe, em atendimento, em tudo, né? Não é à toa que eu gosto aqui, ó, olha ali. On, que você falou do on, Chama, símbolo de proteção. E trabalhado no verde e no violeta, né? Que são as minhas cores, assim. E aqui, ó, nesse cantinho aqui, tá vendo aqui? É uhum. é um buquezinho de Marcela. Conhece Marcela? Conheço Marcela. Marcela é toda bruxa que se preze um buquezinho de Marcela dentro de casa. Chama verde, chama violeta. E Saint Germain é o novo pop. Ah, muito bom! É verdade, é isso aí. Estamos aqui, ó, estamos vibrando nas duas aqui o tempo todo, ó. Bruno, querido, gratidão por compartilhar com a gente, né, a tua experiência, a tua sabedoria. Pessoal, é uma coisa assim que eu tenho que indicar, né? Aliás, todo mundo que eu trago aqui para fazer live comigo são pessoas que eu tenho experiências assim muito positivas, né? Que já foram meus mestres, meus professores, ou que já fiz atendimento com eles. Então, assim, o Bruno é um desses caras, né? Que me trouxe aí muitas viradas de chave nesse curso de benzimento. E eu sou muito grata. E sou Eu grata novamente pela tua presença aqui. que é sempre Ah, muito bom, a gente sempre troca esses conhecimentos, sempre, e é maravilhoso. Amores, deixa eu aproveitar aqui e fazer um merchan, rapidinho, antes que caia. Dia 24 e 25 desse mês, eu vou estar dando um curso de autodefesa energética e de proteção mental. Então, tudo isso que eu trouxe para vocês hoje e mais coisas vão estar lá no curso. Depois visitem lá a minha página, @Munhoz, holismo, quântico, e tem lá o link de inscrição. Ou então me manda uma mensagem, a gente vai conversando, para vocês entenderem melhor, tá bom? eu Eu vou espero que vocês... compartilhar, eu vou Ah, sim. compartilhar aqui na página, eu vou compartilhar a live e na sequência eu vou compartilhar a tua postagem do curso. Até eu quero Ah, fazer. gratidão. Posta também aquele do termômetro energético? Sim, é verdade. Você postou, né, sobre aquela coisa do. Postou um Da sobre água com carvão. vampirismo. Ah, esse eu não vi. Esse eu não vi. Então depois vocês cutuquem a Isis, para que ela não esqueça. Eu postei há pouco tempo sobre um termômetro energético muito fácil de ser feito, para a gente ter em casa, para a gente sempre poder medir a densidade da energia no ambiente, e ele também tem uma propriedade de absorver essa densidade para ele. Então, eu não vou me alongar muito, porque eu não sei que esse Instagram é meio instável com relação a tempo. Começou a contagem. Começou a Ah, contagem. então, Beijo.
estar para vocês, tá bom? Então, um beijo no coração, estejam todos lindos e maravilhosos e abençoados. Até no Verdejantes. próximo encontro e gratidão Beijo, a todo querido. mundo.